Feliz sábado, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Gostaria de estar aí pessoalmente, dando um abraço em cada um, mas infelizmente, devido a essa pandemia e também por estar um pouquinho mais distante, não foi possível. Mas assim que a situação passar, nós vamos combinar e eu vou aí dar um abraço em cada um de vocês. Agradeço também a Selma, que fez o convite para que eu pudesse estar aqui hoje no dia do Quebrando o Silêncio, para estar falando um pouquinho com vocês. Que vocês não vejam a Aline falando, tá? Mas que Deus e o seu Santo Espírito falem através de mim. Bom, durante cada ano a igreja vem trabalhando com um tema relacionado à violência. E no decorrer deste ano, a igreja está trabalhando sobre o feminicídio, né? O mundo, ele está de uma forma violenta a cada dia. Nós ligamos os noticiários, é só tragédias que vemos. Não sei você, mas eu já me perguntei várias vezes, será que pode ficar pior? Será? Quando eu acompanho os noticiários, não sou de ficar ligando muito a TV, mas quando eu acompanho, eu vejo quanta tragédia, quanta miséria tem acontecido. Bom, no mundo, mais de 50 mil mulheres anualmente são assassinadas, exatamente por exercerem a condição de ser mulher. O Brasil, ele está no 5º lugar do ranking relacionado a essas mortes. Esse crime, ele é um crime de ódio, assim como vários outros, né? Ele atinge o cidadão mais comum. E esses agressores, esses assassinos, não tem como a gente estipular a faixa etária, o porte físico, não, porque são pessoas que levam uma vida socialmente normal. Esse ódio, ele vai se transformando, né, cada dia e atingindo pessoas que a gente nem sequer imagina. Pode ser que você conheça alguém, ou pode ser que esteja mais próximos do que a gente imagina e a gente não tem nem ideia sobre isso. Mas nós, como cristãos, nós precisamos saber qual é a causa, qual é a raiz dessas violências. Mas nós sabemos que Deus não aprova, Deus não é a favor da violência. Quando nós vemos no capítulo 1 de Gênesis, verso 31, quando Deus termina de fazer toda a sua obra, a Bíblia diz, viu Deus que tudo era muito bom. Viu Deus que tudo era muito bom. A criação, ela é um ato de amor, não de violência. Quando Deus fala a Noé em Gênesis 6:13, que ele diz, resolvi dar cabo de toda a carne, resolvi dar fim, porque a terra está cheia de violência dos homens. Aqui Deus mostra que ele não é cúmplice da violência. Ele não é cúmplice. Mas a história que eu gostaria de meditar com vocês hoje está no capítulo 4 de Gênesis. Capítulo 4, a partir do verso 1. Antes de começar a leitura da Bíblia, eu gostaria de fazer uma oração com você. Assim como estamos, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos em mais um sábado, buscando a Ti, estando na Tua presença. Nos ajude a compreender a mensagem desta manhã, que o Senhor visite cada lar, cada família que está conectada aqui com a gente. Pai, que o Seu Santo Espírito fale através de mim, que eu e os meus defeitos de caráter não atrapalhem a conversa com os Teus filhos, mas fale ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então vamos lá? Gênesis, capítulo 4, a partir do verso 1, diz o seguinte: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim,
Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederdes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Até aí é a nossa porção de estudo desta manhã. Ellen White fala no livro A História da Redenção que Caim e Abel eles eram diferentes em caráter. Caim temia a Deus, Abel temia a Deus, mas Caim, ele tinha um espírito, ele tinha um coração infiel e vivia murmurando pela condição que se encontrava, pela maldição que Deus deveria ter colocado sobre Adão, seu pai. Era este o pensamento dele, né? Quando Caim trouxe a oferta, ele trouxe com infidelidade, com murmurações. Ele desrespeitou a orientação divina. E Abel já trouxe a oferta com o coração agradecido, reconhecendo o Redentor, que ele dependia de um Redentor. Bom, Caim, ele se sentiu inferior ao seu irmão. Ele começou a ter inveja, ódio contra quem tinha o que ele desejava. E muitas vezes o coração humano, ele acaba colocando coisas no seu coração, sentimentos ruins contra quem tem o que ele deseja. E segundo a Bíblia, as pessoas que sentem esse ódio no coração contra quem tem o que o outro deseja, é o responsável pelo primeiro ato homicida, segundo a Bíblia. Caim, ele matou Abel por uma razão que veio de dentro do seu coração. Os dois tiveram a mesma orientação divina. Caim decidiu fazer a tua própria vontade, mas Abel fez exatamente como o Senhor havia ordenado. Caim, ele queria ser reconhecido, ele queria ser aceito por Deus, mas fazendo do jeito dele, não fazendo do jeito que assim diz o Senhor. E esse ódio, esses ciúmes que ele criou contra o seu irmão, esses ciúmes, na verdade, ele abrange vários sentimentos: a raiva, a inveja, o ódio, a baixa autoestima, e aí vai agregando, gerando a insegurança, né, e trazendo um desequilíbrio entre o desejar e o possuir. Mas a independência de Deus, ela também causa e ela provoca atos violentos. Eu gostaria de ler com você uma passagem aqui no livro Patriarcas e Profetas, na página 41,
que diz o seguinte: preferiu a conduta de dependência própria, viria com seus próprios méritos. Não traria o cordeiro nem misturaria seu sangue com a oferta, mas apresentaria seus frutos, produtos de seu trabalho. Apresentou sua oferta como um favor feito a Deus, pelo qual esperava obter a aprovação divina. Caim obedeceu ao construir um altar, obedeceu ao trazer um sacrifício, porém, apenas uma obediência parcial. A parte essencial, o reconhecimento da necessidade de um redentor, ficou excluída. Então, Caim queria fazer sua própria vontade, como nós vimos. Ele obedeceu ao fazer o altar, ele obedeceu ao trazer a oferta, mas ele não reconheceu a necessidade de um redentor. Caim, ele se tornou idólatra. E essa idolatria causou separação entre ele e Deus. O outro era o culpado pela sua atual infelicidade. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses. Nós, seres humanos, gostamos de sempre colocar a culpa no outro, seja numa amizade, num relacionamento, enfim, desde a queda, né? Nós vivemos colocando a culpa um no outro. Gostamos de ganhar discussões, de sempre estar por cima. E esses dias, lendo um livro, a autora trazia uma história que dizia o seguinte: quando éramos crianças e saíamos para brincar, por algum motivo derrubávamos o sorvete no sapato, a gente olhava pro amiguinho e falava: viu o que você me fez fazer? A culpa é sua. E eu vou falar para minha mãe que foi você. Colocar a culpa no outro pode fazer com que a gente se sinta menos idiota. Mas a gente continua com sorvete no sapato e passa a ter um amigo na defensiva. Veja, colocar a culpa no outro não traz ele mais perto de mim. Afasta. Quando nós fazemos isso, nós afastamos as pessoas. E no caso de Caim, ele achava que por sua infelicidade, o seu irmão deveria ser punido, ele deveria ser eliminado. E Caim deixou que esse sentimento de vingança, de posse, tomasse conta dele. E ele agiu como um animal indomável, fazendo com que o seu irmão, matando o seu irmão, né? Caim deveria ter dependido mais de Deus. E no verso 6 e 7, nós vemos que Deus insistiu em estar presente na vida de Caim. Acompanhe comigo. Verso 6 diz o seguinte: então disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Referente a esse trecho aqui da Bíblia, Ellen White também tem uma citação que fala sobre isso, e eu gostaria também de ler com você. Está na página 42 do livro Patriarcas e Profetas. Diz o seguinte: a escolha dependia somente de Caim. Se confiasse nos méritos do Salvador prometido e obedecesse às ordens de Deus, desfrutaria de seu favor. Mas, se persistisse na incredulidade e transgressão, não teria motivos de queixa por ser rejeitado pelo Senhor. Caim continuou a queixar-se da injustiça de Deus e a acalentar inveja e ódio a Abel. Quando Deus insiste em participar da vida de Caim, na verdade, ele está ali falando: Caim, reflita. Reflita sobre a sua condição. O outro não é culpado, eu dei orientação para os dois, a mesma. Mas você decidiu fazer do seu próprio jeito. Deus queria que Caim refletisse sobre essa frustração que ele estava sentindo. Deus queria que ele parasse de colocar a culpa no seu irmão, a culpa no outro, e olhasse para a sua real condição.
A decisão de Caim foi não fazer essa reflexão. Ele começou a escutar os seus próprios desejos, que já estavam totalmente contaminados pelo pecado. Mas o pecado, meus irmãos, ele é predatório, ele é traiçoeiro. Ele fica atrás da porta, alimentando o desejo no coração do ser humano de cometer a violência. Mas o que podemos fazer para controlar essa violência? Ainda com a nossa irmã White, eu gostaria de também deixar mais um trecho do livro, que está na página 41, também de Patriarcas e Profetas, que ela diz o seguinte: é unicamente pelos méritos de Jesus que nossas transgressões podem ser perdoadas. Aqueles que não sentem necessidade do sangue de Cristo, que acham que sem a graça divina podem pelas suas próprias obras conseguir a aprovação de Deus, estão cometendo o mesmo erro de Caim. Se não aceitam o sangue purificador, acham-se sob condenação. Não há outra providência tomada pela qual se possa libertar da escravidão do pecado. Irmãos, é necessário Cristo na minha vida. É necessário Cristo na minha vida. E aqui eu gostaria de fazer uma reflexão, porque nós podemos viver uma vida toda falando, pregando de Cristo, mas não vivendo Cristo. Vou repetir. Muitas vezes nós passamos uma vida toda falando e pregando de Cristo, mas não vivendo Cristo. Cristo, ele deve ser real na minha vida. Cristo deve ser real na minha vida. Porque a humanidade, ela não tende a ir para aquilo que é bom, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é divino. A humanidade tende a ir para baixo, para aquilo que degenera, para aquilo que destrói, para aquilo que é satânico. Cristo é a nossa única esperança. Cristo é a nossa única esperança. No verso 9, diz o seguinte: disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Veja, Caim avançou tanto no pecado que ele não conseguia estar sensível à voz de Deus. Ele recorreu à falsidade para esconder a sua culpa. E por não permitir que Deus cuidasse das suas emoções, o desejo homicida dominou Caim e ele passou a ser fugitivo e errante pela terra. É o que o final do verso 12 diz. E assim como essa violência nessa história de Caim e Abel, nós temos muitas pessoas, muitas mulheres que estão clamando por justiça. Hoje eu estou dando um enfoque nas mulheres porque o tema é sobre feminicídio, mas de um modo geral, muitas pessoas sofrem, seja um abuso, seja esse feminicídio. Existem diversos tipos de violência. Talvez você conheça alguém, talvez não. Mas a verdade é que existem muitas pessoas clamando por justiça. O ser humano, ele tem um grande potencial de produzir a violência. E a fábrica dessa violência está dentro do ser humano e não fora dele. Não está fora dele. E o apóstolo Tiago, ele vai nessa mesma direção, relacionado a essa fábrica de sentimentos que eu acabei de citar. E eu gostaria de ler com você. Está em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, os versos 1 e 2. Diz o seguinte:
De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Irmãos, essa é a nossa condição, né? A gente quer sempre mais, às vezes a gente quer passar por cima do outro, cobiça as coisas que o outro tem. Nossa, eu queria aquilo e eu não tenho. E o que a gente ganha com isso? Nada. Eu anotei aqui uma frase que eu achei muito interessante. Diz o seguinte: atirar de volta é sempre pior do que parar o tiroteio antes que ele comece. Eu vou repetir. Atirar de volta é sempre pior do que parar o tiroteio antes que ele comece. Irmãos, trabalhar para barrar a violência é melhor do que depois ter que consertar os estragos já feitos. Hoje, Jesus nos chama para sermos pessoas que amenizam a dor do outro. Jesus nos chama para curar as feridas, para nos conectarmos com as pessoas machucadas, pessoas que são rejeitadas, abusadas. Não é fácil viver nesse mundo. Somente com a volta de Jesus, toda essa situação vai ser restaurada. Somente com a volta de Jesus não vamos mais ter que lidar com a violência, com a morte, com a dor, com nada disso. Mas enquanto Jesus não volta, a gente precisa ser luz a iluminar a vida do próximo. A gente precisa se colocar à disposição de Cristo. Falando uma frase clichê, né? Acredito que todo cristão já usou ela, mas enfim. Cristo, quando veio, ele veio para servir e não para ser servido. E muitas vezes a gente quer fazer diferente. A gente quer ser servido ao invés de servir. Mas não é isso que Cristo pede de nós. Não é isso. Que a gente consiga amenizar toda essa dor que existe tanto no mundo. Para finalizar nossa reflexão desta manhã, eu gostaria de contar uma história que pode ser conhecida por você, pode ser que você já tenha ouvido várias vezes, mas eu acredito que ela se faz necessária nesse momento. Conta a história de um jovem índio que ele tinha presenciado uma cena, uma injustiça que seu amigo cometeu com o outro. E ele, tomado pela raiva, pela tristeza, ele falou assim: vou perguntar para o meu avô, que era o ancião daquela aldeia. E o seu avô, ele chega e ele fala assim: eu também, meu neto. Muitas vezes eu tive esse ódio por aqueles que cometem injustiças e não se arrependem. Porque o ódio, ele vai corroer quem sente, mas nunca o inimigo. É como se fosse beber um veneno, esperando que o outro morra. O jovem ficou olhando para o seu avô, esperando que ele falasse mais algumas coisas, e então seu avô continuou. Disse o seguinte: por várias vezes eu lutei contra esse sentimento. É como se existissem dois lobos dentro de mim. Um é bom, ele não faz mal para ninguém, ele não quer guerra com ninguém. Muito pelo contrário, ele está disposto a ajudar, estender a mão ao invés de apontar o dedo. Ele está em busca de fazer somente o bem. Já o outro, ele é mau. Ele quer fazer as coisas só olhando para si. E quando alguém chega e fala uma palavra que ele não goste, ele já briga o tempo todo. Ele tem raiva e ele demonstra isso de uma forma que as pessoas ficam com medo. Às vezes é difícil conviver com esses dois lobos dentro de mim. Então, o jovem olha para ele e fala: vô,
e qual deles vence? Então o seu avô olha para ele, sorri e diz o seguinte: aquele que eu alimento. Irmãos, do que nós temos nos alimentado? Nós estamos separando um tempo para ficar com Deus, para ler a sua palavra, pedir para sermos transformados a cada dia? Ou nós estamos buscando a Deus com o tempo que sobra? Eu fiz tudo o que tinha para fazer, ai, sobrou um tempinho, vou lá falar com Deus. Lembre-se, a independência de Deus também provoca atos violentos. Por isso nós precisamos a cada dia colocar o Senhor como prioridade, colocar o Senhor sendo o primeiro antes de fazermos qualquer coisa. Lembra que a fábrica produtora de violência está dentro do ser humano. Se a gente não se derramar aos pés do Senhor e pedir que Ele nos molde a cada dia, o que vai nos dominar? O que é bom ou o que é ruim? Eu espero, assim como eu já disse, que possamos ser luz a iluminar a vida do outro. Se o outro está ferido, que eu não seja o causador de ficar relembrando a ferida e dessa ferida nunca cicatrizar. Não. Que eu não seja esse causador. É bem isso, esse causador que vai causar a dor no outro. Mas que eu acalme a tempestade que o outro está vivendo. Que eu possa ajudá-lo, estender a mão. É isso que tanta gente necessita e às vezes a gente não tem condição, a gente não consegue nem estender a mão. A gente fala assim, consequência, né? Olha o que fez. Jesus, quando esteve na terra, ele nunca agiu dessa forma. E eu tenho pedido para Deus a cada dia me ajudar a ser semelhante a Ele. Olhar para o meu próximo com os olhos que Ele me olha. Porque eu, tendo todos os defeitos que eu tenho, Ele ainda me ama. Neste momento, nós vamos louvar com uma música que eu acho linda, dos Adoradores 4. Se você ainda não sabe a letra dessa música, que você reflita e se sinta mais pertinho do céu. Mas se você sabe, cante. Cante. Porque a letra dela fala imensamente ao meu coração e me faz almejar cada dia mais o céu. Vamos louvar com Verei Jesus.